Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Dependendo da hora que você se junta a nós três para formar o nós quatro. Pois é, eu, Sêmio Timene, estou com Carol Diniz e Aline Azevedo nesse programa que a gente semanalmente está trazendo aí um apanhado, uma troca de ideias. Às vezes, gente, briga entre Carol e Aline, eu fico sorrindo aqui. Mas hoje tem temas bons, temas polêmicos, mas temas para a gente trazer ideias, discussões em torno de ideias, sempre muito positivo. Boa noite, Carol. Boa noite, Sam. Boa noite, Aline. Boa noite, ouvinte. Vamos lá, mais um nós quatro. Aline, semana passada a gente fez um improviso, porque a gente gravou lá nos estúdios da Rádio Cidade, nós três, junto com o nosso querido Luiz Henrique. Mas hoje é a Vera, somos nós três mais o ouvinte. Boa noite para você. Boa noite, Sam. Boa noite, Carol. E aí, o ouvinte que vai estar nos escutando aí a qualquer momento, né? Pode ser noite ou não para ele, mas estamos aqui de novo, como você falou, dessa vez no formato tradicional. Cada um no seu lugar, na sua câmera. Só que a Aline está coincidentemente em Natal ainda, gente. A Aline, Carol e eu estamos em Natal, cada um em seu lugar, cada um no seu refúgio. Mas vamos lá, vou dividir tela aqui para a gente começar. A primeira notícia, coincidentemente, é essa daqui, ó. Agora é o Morgan Stanley, um das maiores bancos do mundo, né, instituições internacionais financeiras do mundo, que fala para os estrangeiros, os seus clientes, comprarem reais. Essa é uma notícia de hoje, segunda-feira, 26 de outubro, a gente está gravando esse programa. É uma notícia que sai no portal da revista Veja e que fala que o Morgan Stanley se junta aí ao Bank of America, que já tinha dito anteriormente, já tinha se colocado, né? Dizendo que seus clientes comprem real, pois a tendência de uma rápida valorização da moeda perante o dólar. Notícia posta, pergunto, começando por você, Carol, dá para a gente ter esperanças do real se valorizar, já que o real é uma das moedas mais desvalorizadas no ano de 2020 em comparação às principais moedas do mundo, seja dólar, seja euro, o real perdeu fortemente seu valor esse ano? Esse já é o grande motivo, né? Porque como desvalorizou demais, é natural que refresque um pouco, né? A gente chama isso de realizar no mercado financeiro. Então, no ponto de vista nosso, aqui o dólar ficou mais caro, bem mais caro, é natural que realize um pouco, até porque foi comentado, previsto, falado, num cenário apocalíptico que não aconteceu. Tá? Ainda mais com a sinalização cada vez maior de maior diálogo entre o Congresso e o governo. Então, reformas vão acontecer, talvez não as perfeitas, mas inocente daquele que esperasse perfeição nisso, mas qualquer tipo de reforma que vier e vão vir, vai ajudar a fortalecer as contas públicas. Vai ter reforma administrativa, vai ter pacto federativo, vai ter reforma tributária, tudo isso contribui para fortalecer a moeda. E eu também enxergo que nossos concorrentes, digamos assim, pelos dólares, seriam outros países emergentes, estão em situação pior do que a nossa, principalmente politicamente. Esse dinheiro, se ele não vier para o Brasil, ele vai para onde? Vai para a Argentina, o caos que está. Vai para o México, que está entrando também num parafuso. Tá? Vai para a Turquia, que está com as reservas de dólar praticamente acabadas. Certo? Para onde é que vai esse dinheiro? Ele tende a terminar mais aqui, porque as alternativas são muito piores. Aline, você que tem, inclusive, usufruído da hiperdesvalorização do real nesse ano, você como cidadão brasileiro, mas é também cidadão americano, teve esses dias pelo Brasil, aproveitando aí um poder de compra do dólar muito grande perante o real. Você acredita que isso pode amenizar ou até reverter, Aline? Sam, olha, o Morgan Stanley aplicou a máxima básica do investimento, né? Compre barato e venda, compre o que está barato e venda o que está caro. E, quer dizer, como vocês mencionaram, o real foi a moeda que mais desvalorizou no mundo, só perdeu para a grande moeda da Venezuela, no ano de 2020. Então, quer dizer, se você aplica a máxima de comprar o que está barato para vender quando está caro, realmente é o momento de comprar, né? Carol fala um pouco aí do destino dos investimentos estrangeiros, que meio que não tem para onde ir. Eu acho que um dos competidores grandes do investimento estrangeiro que viria ou virá para o Brasil é o sul da Ásia.
economias como a Indonésia, as Filipinas, a própria Tailândia, e esses mercados têm performado bem melhor que o Brasil. Então, quer dizer, acho que, como eu falei, o Morgan Stanley jogou na máxima tradicional do investimento, que a gente teve um probleminha aí de comprar conexão, Aline. Vai lá, repete aí o finalzinho. Pode ser sim que eu coisa aí. Acho que vai depender da eleição dos Estados Unidos e vai depender da situação interna, né? Realmente, qual o cenário político nós vamos sair das eleições municipais aí daqui a um mês. O governo sairá mais fortalecido politicamente, as eleições municipais ou menos fortalecidas. Quer dizer, acho que foi uma recomendação, assim, esperada do Morgan Stanley, ou básica, porque estava muito barato real, mas ao mesmo tempo que tem os seus riscos intrínsecos aí que estão, muitas vezes, no caso do Brasil, fora do cenário econômico, muitas vezes. Deu uma cortadinha, mas deu para entender toda a sua linha de pensamento, Aline. Eu me somo aí aos comentários de vocês dois, dizendo que, amenizada a crise em torno da Covid-19, espero eu que a crise política não venha substituir a crise sanitária, mas, amenizando isso daí, a gente vai ter um congresso debruçado sobre reformas macroeconômicas, muito importante para o desenvolvimento do Brasil, que existe, inclusive, a possibilidade de entrada de capital estrangeiro fortemente no nosso mercado. Eu acredito que a perspectiva dos próximos meses, 6 meses, 12 meses, é de uma normalização, inclusive por questões de eleições norte-americanas acontecendo, independente de quem vai ganhar, vai trazer uma estabilidade, vai trazer uma concentração e foco no que o novo governante vai colocar. Eu acho que a gente caminha aí para uma estabilidade. E o mercado ele é arisco às incertezas, né? Aprendi isso com Carol. E uma vez que o mercado esteja mais, diria, previsível, ele termina sendo mais, diria, bondoso nas macro questões, como um país como o Brasil não pode ter uma moeda desvalorizada como uma moeda venezuelana ou uma argentina ou outros países pelo mundo que estão em crise pesada. Mas vamos aguardar e ver. Eu acredito que sim, o dólar diminuiu um pouco o seu valor, porque eu via esses dias, só um comentário, eu fui escutar o podcast e pensava eu que estava escutando o mais recente daqueles podcasts, só que era um de maio desse ano, onde na oportunidade o analista dizia que dólar a R$5 estava totalmente fora de qualquer previsão. Hoje a gente fala em dólar 5,60, 5,50, dizendo, gente, vai bater 6. Lógico que teve toda a pandemia no meio do caminho, mas é sem dúvida nenhuma. Eu lembro aqui dos analistas aí, né, dos Faria Limers, que diziam que Bolsonaro ganhando o dólar voltava para R$3. Na época estava 3,50, dizia que voltavam para 3. E hoje estamos quase em 6. Quer dizer, é muito difícil esse tentar prever câmbio, sobretudo no Brasil. Historicamente, tem sido um exercício de pouca pouca valia. É verdade. Um exercício de humildade, como dizia Roberto Campos. Quer dizer que o câmbio existia para manter alguma humildade entre os economistas, já que ninguém acerta. Olha lá, vou dividir tela agora e tem a ver com exterior, tem a ver com as questões do Covid, mas ele tem um aspecto bem diferente. Isso aí foi uma sugestão de Carol. Carol, é uma notícia do importante jornal Daily Mail, lá da Inglaterra, em que faz um questionamento. Será que a Covid matou, extirpou aí a influenza, chamado gentilmente de flu, né? É o apelido da influenza, que é a gripe comum, né? A gripe que a gente é vacinado anualmente. E ele coloca que os experts estão aí com uma pergunta intrigante, já que os casos de influenza chegaram o quê? Nosedive é o quê, Aline? Caíram? Nosedive? Como é que eu despencar, né? Nosedive seria despencar. Despencar 98%.
em todo o globo. Como é que a gente pode entender isso, Carol, no entendimento de que as pessoas não estão trancadas dentro de casa totalmente, não tiveram lockdown em muitos países, até porque o Covid teve contaminação, e por que a influenza não está tendo? Acho que isso é só mais um ingrediente da grande sopa da loucura estatística dessa quarentena, pandemia, que os nossos grandes especialistas e cientistas querem saber de tudo e não sabem de nada, né? A gripe, segundo a própria OMS, mata 600 a 800 mil pessoas por ano no mundo. Se ela não está matando agora, o corona agora que chegou em 1.200.000, tá? Realmente teria sido necessário tanto drama, tanto radicalismo, tanto lockdown. O lockdown já está aprovado e comprovado que não faz diferença, querem continuar fazendo lockdown, estão fazendo lockdown novamente na Europa e em algumas regiões. Aqui na Argentina, né? A Argentina, o maior lockdown do mundo, e está morrendo proporcionalmente 4 vezes mais do que no Brasil. Eu acredito que a grande sorte do brasileiro é ele não ser disciplinado, ele não obedeceu a quarentena, sempre mais da metade continuou circulando, todo mundo se contaminou e nós estamos atingindo a imunidade de rebanho. E, pelo visto aí, quem pega corona não pega gripe. Então, naturalmente, uma defendeu a outra. Se você for olhar, provavelmente os números de contaminados de corona são 15, 20, 30 vezes maior do que as estatísticas dizem, né? Então, se a gente está aí com 5 milhões e tantos de casos no Brasil, a gente já está com mais de 100 milhões de pessoas contaminadas. Então, essas pessoas não vão pegar a gripe esse ano, tá? E isso mostra também que a nova taxa de letalidade não é uma nova taxa de letalidade, simplesmente estão fazendo mais testes. Por que agora está chegando em taxa? A taxa de letalidade para pessoas com menos de 40 e menos de 50 anos de idade está em 0,002%. Quer dizer, é 1 em 500 mil. Tá? É mais fácil ganhar na Loteria Federal do que morrer de corona se você tem menos de 50 anos. Certo? Então, continuo na minha posição, que é totalmente ridícula essas quarentenas, e esse número da gripe mais uma confusão estatística para provar que o drama do corona ele é exagerado e as medidas foram tomadas mais exageradas. Alínio. Sabe, eu não sou médico, né? Mas eu acredito que, pelo que eu entendo, o motivo pelo qual os números de casos de influenza têm diminuído, porque a transmissão da influenza se faz de modo muito semelhante à transmissão do Covid. Então, com medidas de distanciamento social, uso de máscara e tudo isso, você, ao mesmo tempo, você está prevenindo 2 tipos de doenças. Porque são doenças infecto-respiratórias, que se você não está próximo a outras pessoas, você não vai pegar nenhuma das 2 doenças. Acho que é por aí. Eu me surpreendo um pouco, assim, não vi até hoje dados científicos que falem que o lockdown não adiantou, que esse distanciamento social não adiantou. Quer dizer, essas teorias aí eu sei que são muito mais presentes no nível das discussões políticas do que no nível das discussões científicas propriamente ditas. Mas acho que não é surpresa. A diminuição dos casos da influenza, até onde eu saiba, está relacionado com as medidas que estão sendo adotadas pelo Covid, também funcionam para diminuir a influenza, né? Então, na minha opinião, é isso que está acontecendo. Os estudos que mostram que o lockdown não funcionou estão no mesmo lugar dos que mostram que ele funcionou, que também não existe. Mas é o óbvio, é a conclusão, é o empírico, porque é só olhar o que aconteceu com a Argentina ou com outros países que buscaram de uma maneira radical restringir a circulação de pessoas. E o que foi prometido lá atrás para países, inclusive como a própria Argentina, não foi cumprido. É uma questão de observar o que aconteceu aí. Mas a gente volta para um fato de que, virado 31 de dezembro para 1º de janeiro, acabou 2020, a pandemia não vai acabar junto com o ano. A gente vai conviver com o vírus durante muito tempo. E aí a gente tem que ver nas experiências de países como o Brasil, ou a própria Argentina, ou países da Europa, como é que a gente pode aprender com isso daí, né? Aprender para não ter... Oi? Suécia praticamente não fez nenhum lockdown, pediu para que o povo tomasse cuidado, mas não fez lockdowns obrigatórios e não tem segunda onda. Como o Brasil provavelmente não vai ter também, porque não houve lockdown no Brasil. Então, deixa eu pegar essa... Lockdown de 40% em casa, lockdown não é lockdown. Houve restrições.
Mas o brasileiro teimoso do jeito que é, continua se contaminando. Tá aí, a gente já teve dia essa semana dando 300 mortes. 400 Então, e deixa eu poucas pegar mortes. essa costura, Carol. Eu só acho interessante se colocar o segundo país do mundo em número de mortes como um exemplo a ser seguido. Eu acho isso é um pouco de... não consigo muito entender o raciocínio de dizer que fizemos tudo certo, mas somos o segundo país do número de mortes. Tudo é proporcional à população, meu caro. Nós somos o quinta maior população do mundo. Como os Se Estados vocês Unidos também quiserem tem uma discutir, eu população só discuto grandiosa. proporcional à população. E aí eu faço um Google agora mesmo para mostrar que o Brasil está lá atrás, está lá embaixo. Porque não dá para comparar o Brasil com a Itália ou com a Espanha. A Espanha chegou aí ao número de 1 milhão de contaminados e tá, olha, primeiro país na Europa com 1 milhão de contaminados. Tá, mas o Brasil chegou a 5 milhões, é muito maior do que a Espanha. Nem sei dizer proporcionalmente 3, 4 vezes maior do que a Espanha, 5 vezes maior do que a Espanha. Então, é dizer que o que eu mais suplico para os nossos gestores é que o aprendizado a partir de tudo que a gente tem sofrido durante essa pandemia possa ser aplicado para que a gente não sofra novamente em novas ondas, porque é normal a onda vir. Eu escutei, inclusive, esses dias um pretenso especialista falando na TV Globo aqui de Natal, colocando que não estamos vivendo ondas. Então, sim, vamos viver ondas. A onda da Europa aí está mais do que provado que é uma nova tendência de alta por conta de N fatores, inclusive a maior circulação das pessoas. Agora, não adianta se trancar dentro de casa. Já dizia o nosso cientista mais tarimbado e não por coincidência, o que está sendo conduzindo aos testes da vacina do Covid de Oxford, aqui no estado do Rio Grande do Norte, nesse pedaço de Brasil, Dr. Clever Luz. Dr. Clever diz, a melhor forma é a contaminação de rebanho, a imunização de rebanho. Contaminar, alguns vão sofrer, outros não. O que a gente precisava fazer, ele dizia isso lá em março, é cuidar para que as pessoas que têm mais perigo de vida, perigo de morte, essas pessoas, aí sim, lockdown para elas e os governos prepararem ambulatórios, enfim, UTIs de Covid para isolar essas pessoas. Só que não foi isso que a gente viu, ao contrário. É a lógica. É a pura lógica, é o que sempre foi feito na história da humanidade, com qualquer pandemia, com qualquer doença contagiosa. Nunca se fez quarentena de gente sadia, isso é uma covardia, isso é um absurdo. Está tendo segunda onda lá na Europa porque não deixaram a primeira onda acontecer, não deixaram as pessoas se contaminar, tem que deixar, não adianta. Você não vai conseguir se esconder de qualquer maneira. De qualquer maneira, por isso que o lockdown é inútil. Se você vai se contaminar de qualquer maneira, para que parar o mundo, para todo mundo perder emprego e passar dificuldade, quebrar? Qual o sentido dessa loucura? Só derrubar Donald Trump? Só se for. E aí, vamos tomar vacina? Aline. Estava demorando ele fazer... Olha, ele está com um discurso, Aline, nas últimas 2 ou 3 semanas. Um discurso... Tudo é uma teoria da conspiração. Mas já é um discurso... Teoria da conspiração. O vírus chinês criado para derrubar Trump. Eu adoro essa história. Mas é tudo o backup científico de quem já está reconhecendo a derrota, viu? O vírus não foi criado para derrubar Trump. A quarentena exagerada e desnecessária foi criada para derrubar. Não só Trump, mas várias outras eleições de cunho estavam caminhando. Deixa eu seguir em frente, que já estamos com 15 minutos de programa. Se você não quer uma reeleição, você destrói a economia. Quer coisa pior para a economia do que todo mundo em casa? Então vamos lá, gente. Já estamos com 15 minutos e passamos dois das 5 tópicos que a gente trabalha nós 4, só passamos agora por 2, vamos para o terceiro, e esse aqui eu vou dividir a tela com vocês, para a gente falar aqui, olha, é uma notícia também desse 26 de outubro, segunda-feira a gente está gravando, em que uma fala de Bolsonaro destacando, não pode um juiz decidir se você vai ou não tomar vacina. O presidente deu essa declaração em conversa com apoiadores. Na última semana, o presidente do STF, o ministro Luiz Fux, falou em judicialização e que o Supremo terá que se decidir em relação a se deve ou não ser obrigatório. E, inclusive, estudiosos do Supremo acreditam que hoje já existe um posicionamento do Supremo, pela verbalização dos juízes, a favor da obrigatoriedade. O que eu quero dizer, e já começo falando, me permita o seu primeiro dessa vez,
é dizer que quem quiser se vacinar, que vá. Eu só vou se meu médico recomendar e se eu decidir. Se o juiz lá do Supremo chegar e dizer tem que se vacinar, ele vai ter que vir me arrancar aqui de casa, porque eu vou ficar trancado dentro de casa e não vou aceitar. Ou ele vai me prender na rua, mas eu não vou aceitar que ninguém me obrigue a tomar uma vacina. Isso é uma ditadura. É inaceitável que são os mesmos seres humanos que ficam batendo cabeça sem saber se a vacina de A ou de B é bom. Eu tenho que decidir sobre minha vida. Você, meu caro colega, o quarto membro dessa trupe, é que tem que decidir o que você quer fazer da sua vida. Eu já tive Covid. Será que vão querer me obrigar também a tomar vacina? Ora, se eu tenho que... efeito colateral. Para ter o efeito colateral, por que eu vou tomar? Independente de se eu tivesse tido ou não. Eu sou a favor da vacinação. Se eu não tivesse tido a Covid, eu iria me vacinar. A de Oxford, porque eu não confio em nada da China, não. Só na minha câmerazinha filmadora e em meia dúzia de produtos, porque tudo é eletrônico hoje em dia. Mas, enfim... engolir. Mas eu não quero injeçãozinha entrando no meu bracinho da China de obrigação, não. E, afinal, o que eu quero é que respeitem a minha opinião. Eu não estou dando poder ao Estado brasileiro para me obrigar a tomar vacina, não. Não aceito isso. Se tiverem querendo, vou me trancar em casa, vou fazer protesto, já estou dizendo em dia de mão, viu? Aí não se preocupe não, Semi, que provavelmente vai ter uns comprovantes de vacinação falsos sendo vendidos facilmente aí nas bancas de camelô pelo Brasil, porque o brasileiro é uma criatura previsível, até em sua criatividade. Eu não duvido. E se a vacina é tão bacana, se ela protege, é só você tomar, você não precisa se preocupar com quem não tomou. Se você tomou, você teoricamente perfeito. Está defendido, porque essa preocupação de querer obrigar aqui, ditadura é essa. Agora, os canalhas do direito, eles provavelmente vão enveredar pelo caminho de igualar com as vacinas infantis, que já são conhecidas há 30, 40, 50 anos, tá? Que são dadas em crianças que não têm escolha e que realmente faz todo sentido, porque já são testadas e comprovadas, aí faz sentido ser obrigatório. Agora, em pessoas adultas que podem escolher, você obrigar, isso é uma coisa completamente sem sentido. Quando é para aborto, eles querem que seja meu corpo, minhas regras. Aí para vacina não vale? Pois é. Que falta de senso é essa? Alínio. Olha, Sam, eu acho que eu vou colocar essa afirmação aí do grande presidente no pacotinho daquelas muito poucas que eu concordo. Das poucas coisas que saem da boca dele que eu concordo. É realmente um absurdo. Eu acho que tem que ser decisão individual. O que se faz, por exemplo, nos Estados Unidos é o seguinte: ninguém é obrigado a tomar a vacina XYZ. Agora, se você quer colocar seu filho na escola, a escola vai exigir vacina. Você tem a opção de não querer colocar o filho na escola por não dar vacina. Minhas filhas jogam vôlei, todo temporada de vôlei, antes do início da temporada de vôlei, você é obrigado a mandar para a escola o cartão de vacina atualizado, senão elas não entram no time de vôlei. Então, quer dizer, eu acho que o indivíduo tem o poder de tomar a sua decisão individual, mas, ao mesmo tempo, existem responsabilidades e instituições têm o poder de dizer, olha, eu só quero, na minha escola, no meu avião, no que quer que seja, pessoas que tenham vacina. Aí, cada empresa, cada pessoa vai tomar a sua decisão e dizer se vai se vacinar ou não. Perfeito. Empresas também, a gente pode colocar de uma... Agora, dizer que eu não posso aceitar que qualquer governo venha e me obrigue a fazer algo que eu não queira. Isso é inaceitável. Olha, próxima notícia, a quarta notícia do nosso programa de hoje, fala sobre esse momento histórico que vive o Chile. O Chile aprova plebiscito histórico. Por que é tão polêmica a Constituição que 78% dos chilenos decidiram trocar? A gente está falando aí da eleição que teve, o plebiscito que teve ontem, domingo, dia 25 de outubro, lá no Chile, e que autorizou a organização de uma nova Assembleia Constituinte. A Constituição, eles vão começar do zero, vão fazer uma nova Constituição. Tomaram algumas decisões também históricas, como quem vai ser eleito um colégio eleitoral para isso, uma Assembleia Constituinte com essa finalidade, né? E, historicamente, eles têm emendado essa Constituição ao longo de
muitos e muitos, mais de 40 anos. A Constituição é de 1980. Ao longo desses anos todos, eles têm emendado a Constituição. Então, o que eles querem agora é começando ela do zero. Teve aí a Assembleia Constituinte será formada de um colégio eleitoral de 50% de homens e 50% de mulheres. Ok, se há uma proporcionalidade da população daquele país nesse sentido, que seja. Agora, eu só não quero que, pelo amor de Deus, não venha falar agora tem que ter vaga para isso, vaga para aquilo, vaga para aquilo outro, tanto tem que ser índio, tanto tem que ser... Aí complica tudo, porque eu acredito que esses terão competência, afinal será uma pequena, minúscula, ridícula representação de milhões e milhões de chilenos. Aline, começando por você, você que tem um carinho todo especial por aquele país, como é que você vê essa notícia? Olha, sempre eu vejo muito paralelo aí com o processo da Constituinte de 88 no Brasil, né? Se você lembrar, foi uma Constituinte criada para preparar o país numa fase pós-militar, quer dizer, era uma resposta à Constituinte militar que tinha sido feita anteriormente, não só uma, várias. O Brasil tem essa tradição de ficar mudando de constituintes aí com uma certa frequência, e para a qual foi eleita uma Assembleia Constituinte especificamente para se fazer essas leis em 1986, né? E a Constituinte foi promulgada em 1988. Então, quer dizer, vejo muitos paralelos nisso aí. O Chile é um país de população muito pequena. Eu lembro muito que uma vez, na época que eu fazia negócio com o Chile, um amigo chileno me falou: você nunca pode esquecer que a população do Chile inteiro é menor do que a população da cidade de São Paulo. Então, quer dizer, é um país de dimensões grandes, porque no sentido norte e sul é bastante extenso, mas em termos de densidade populacional muito baixo. Então, acho que isso é positivo. Acho que o país precisa estar passando por um processo aí difícil de crises sociais e que precisa se sair de uma maneira democrática, e talvez essa seja uma saída. Carol. Eu proponho trocar a brasileira pela chilena. Manda a brasileira para eles, que é cidadã, que dá tudo e cobra pouco, que é um lixo de Constituição, que é o que eles estão querendo agora. Eles estão querendo fazer um lixo de Constituição para trabalhar menos, se aposentar mais fácil e viver de teta governamental, como a turma do Brasil gosta. Nós demos um grande azar dessa nossa Constituição ter sido promulgada nas vésperas da queda do Muro de Berlim, né? Então, ainda não pegou um tempo de mais pragmatismo, que foi depois da queda do comunismo. Então, eu acredito que esse vai ser o primeiro grande passo do Chile rumo a uma economia destroçada e deixar de ser o grande exemplo liberal e de economia bem gerida da América Latina. Eu acho que está havendo falta de pulso do presidente. Ele está dando uma de Macri lá. Talvez acabe entregando o país nas mãos da esquerda também, para começar mais uma vez um processo de deterioração fiscal e toda aquela loucura que já aconteceu na Venezuela, está acontecendo na Argentina, está acontecendo no México. E se o PT tivesse continuado aqui, estaria acontecendo aqui também. E Deus me livre o Brasil passar por uma nova Constituinte nesse momento. A gente precisa, sim, muito de uma nova Constituição. A gente precisa que o povo esteja mais maduro, querendo trabalhar mais e querendo menos teta do governo para a gente fazer essa Constituição. Me soma ao comentário de vocês, colocando que eu sou a favor de uma reforma constitucional no Brasil, na verdade, uma Assembleia Constituinte originária, onde, como lá no Chile foram votadas pessoas, vão ser votadas pessoas que vão trabalhar única e exclusivamente com isso daí, ou seja, o deputado federal e o senador que já estão lá com o empreguinho deles, não vão ter como influenciar muito, ou vão ter que pedir demissão para votar, para tentar uma das vagas, o que eu acho muito difícil. Mas eu era Alguém vai ter que escolher essas pessoas, é muito complicado isso. O quê? Quais são as influências que vão agir sobre essa escolha? É igual você falar de agência de checagem, é igual falar de agência de checagem de notícias, por exemplo. Alguém tem que escolher as pessoas que vão checar as notícias, é censura da mesma forma. Então, alguém vai ter que escolher essas pessoas. Qual vai ser a legitimidade disso? Qual vai ser a pureza dessa escolha, a justiça dessa escolha? Quem garante que isso não vai estar contaminado de sindicalista, por exemplo, que é quem tem tempo? Porque o grande problema é que só tem tempo de trabalhar por essas coisas quem trabalha pouco.
A turma que realmente trabalha, está lá no batente, não tem tempo de ajudar o país, de ajudar a cidade. Você faz uma audiência pública na Câmara de Vereadores aqui no Brasil, numa Assembleia Legislativa de Deputados, quem está lá é enorme parte é vagabundo, é comunista, socialista, estudante de 35 anos de idade, entendeu? Gente que vive de sindicato. É muito complicado. Carol, se a democracia seria é esse ruim... justamente um dos problemas, quer dizer, a parte produtiva do país não participar mais ativamente do processo democrático, não seria esse um problema em si? Porque qual outra forma que não a democrática de se mudar a sociedade? Mas tem que tomar muito cuidado com as armadilhas, sabe? A coisa começa partindo de um plebiscito, por exemplo. Plebiscito é a coisa mais arriscada do mundo. Se a sociedade soubesse tomar as decisões diretamente, ela não precisava escolher representantes. Democracia direta, democracia plena é um perigo. É um perigo. Não, mas eu não estou falando de democracia. Eu estou falando em perguntar. Estou falando do plebiscito. Tá bom, mas de perguntar, por exemplo, se fosse por mim, se eu fosse ditador nesse país, eu faria uma Constituição nova. Mas eu não sou, Carol. E a gente, já dizia Churchill, se a democracia é a pior de todos os regimes, é melhor do que todos os outros. Foi assim que ele disse, não, mas foi alguma coisa parecida. Né? Então, é dizer assim, é o que a gente tem para hoje. A representatividade popular através da democracia, que o professor, que o advogado, que o médico busque sua representatividade. O que eu acho é que nossa Constituição foi muito populista em 1988, muitos direitos e poucas obrigações, e que a gente tem que enxugá-la sim, e que a gente tem que pensar no hoje olhando para o futuro. Ela já tem mais de 30 anos, eu acho que ela já está ultrapassada, ela é pesada e ela atravanca diversas coisas. Por exemplo, eu começaria mudando a forma em que a gente administra o judiciário brasileiro. O judiciário onde um juiz de primeira instância não vale nada a decisão dele, porque pode vir um tribunal e reformar, e aquele tribunal pode ser reformado, então é melhor mandar tudo logo para o Supremo. Né? Então a gente tem que empoderar a ponta. A gente tem que empoderar a ponta. É inegável, a necessidade é inegável. A necessidade da Constituição nova, no nosso caso, ela é inegável. O meu receio é a forma de se fazer isso, o momento de se fazer isso. A gente pode conseguir uma coisa pior do que o que já tem. Tá bom, vamos ficar atentos. No mínimo, esse assunto vai voltar a ser discutido por aqui. Agora é dizer que por hoje nos cabe se despedir dando dicas. Qual é a dica de hoje para Alínio Azevedo? Sam, hoje eu vou falar do livro que ainda não saiu, né? Que é o livro de Memórias de Obama, que vai ser lançado aí no dia 17 de novembro nos Estados Unidos. Já está o maior cochicho aí. O livro de Michelle Obama, da esposa, foi talvez o maior sucesso dos últimos anos de publicações dos Estados Unidos. E coincide com o feriado de Ação de Graças, né? Do início da temporada de compras de Natal e do feriado de Ação de Graças. Então, vamos ver. Essa é uma dica para quem gosta de ler um pouco sobre a história recente dos Estados Unidos e do mundo. Carol Diniz, sua dica para essa semana? Vou equilibrar, então, já que ele falou de Obama, uma das maiores fraudes dos últimos anos nos Estados Unidos, eu vou sugerir The Naked Communism, o Comunismo Nu, que é um livro bem antigo, mas ele já foi bem revisado. O autor, se eu não me engano, eu vou falar errado o nome dele com certeza, mas é algo como Chloe Skousen. Mas procure Naked Communism, eu acho que não tem em português, acho que tem em inglês, Comunismo Nu, que ele mostra exatamente por que nós estamos vivendo o que nós estamos vivendo hoje, esse comunismo disfarçado de bom mocismo, de socialismo, cheio de novos nomes, progressismo, tudo para disfarçar as velhas ideias que não funcionaram e continuarão sem funcionar. Eu vou dar uma dica de aplicativo. Quem tem um tablet pode ter no seu tablet um aplicativo que é o Kindle. Ele é conhecido também como um tipo de tablet, um e-book, um livro digital, mas ele tem um aplicativo que você pode botar no seu iPad, pode botar lá no seu Android, e você pode salvar, por exemplo, eu sou assinante do Prime, e como Prime a gente tem direito a milhares e milhares de livros de forma gratuita, está incluso, eu pago R$ 9,99. Ultimamente eu até assinei, aproveitei aí uma promoção, e assinei um que ainda tem mais livros ainda, mas eu vou cancelar, porque a assinatura só dele é mais R$ 20. Não dá, não. Tipo mas Netflix. É tipo Netflix, né? É tipo Netflix. Muito bom. Unlimited. Você pode... É o Unlimited.
e você pode ter acesso aí a obras, desde obras em português como obras em inglês, obras internacionais. Muito bacana. Fica a dica, procura lá no seu tablet o Kindle. Galera, gravamos hoje nessa segunda-feira, 26 de outubro. Vamos voltar para gravar na sexta-feira, da quinta-feira de noite para na sexta ir ao ar. Eu ainda vou ficar aqui um pouquinho mais. Ele deve estar indo ao ar nessa terça-feira, esse programa. Mas... Último programa antes da eleição americana. Eita, tchananã, que rufem os tambores. Tá feito, então, o convite. Próxima quinta-feira a gente grava para ir ao ar na sexta-feira, o último programa antes das eleições norte-americanas. Combinado, Carol? Combinado, abraço a todos. Valeu. Combinado, Alínio? Combinado, um abraço, até quinta-feira. Valeu, gente. Até sexta, né, que vai ao ar. Valeu, um abraço a todos.